E trazendo uma notícia rápida para vocês, acabou de sair uma entrevista no canal oficial da Manga Plus com os editores de Boruto NNG e TBV, Otsuki-san, editor de NNG, e Muraoka-san, editor de TBV. Infelizmente eu não vou ler a entrevista toda na íntegra, porque a maioria das perguntas não são sobre detalhes importantes da produção, são coisas tipo qual personagem você gosta, qual cena você gosta, qual a sua rotina de trabalho e tal. Coisas que não são novidades para quem já está familiarizado com o mundo dos animes e mangás. Vocês podem ver a entrevista completa na íntegra, legendada em inglês, no link na descrição. Quando tiver alguém aí lançando em português, uma legenda em português, eu também vou dar um jeito de colocar o link. Mas enfim, eu vou focar aqui apenas nas perguntas e respostas que eu achei mais interessantes, que me chamaram mais atenção. Primeiro, começando pela pergunta sobre como começou a série. A resposta é a seguinte: começamos a ter discussões preliminares por volta de 2013 ou 2014. Tínhamos conversado sobre isso mais de um ano antes do fim de Naruto, outono de 2014. O filme de Boruto já estava prestes a ser feito e o Kishimoto também estabeleceu bases escrevendo a história para que desenvolvimentos futuros pudessem ser feitos além disso. Foi basicamente assim que nasceu. Basicamente confirma uma estimativa que eu fiz em um vídeo recente, sobre a sequência que os haters de Boruto idealizam, dizendo que a produção desse filme, do filme do Boruto, tinha que ter começado no mínimo no final de 2013. E basicamente o que ele disse casa exatamente com o que eu disse, cara. Impressionante isso. É um tapa na cara daqueles blindados pra estralar, pá! Pra estralar, é quase um murro, É um murro na cara de quem vem com esse papinho de que Boruto veio do nada, ou acha que algum dia isso aqui vai ser desconsiderado na cronologia principal da franquia, velho. Nunca será. E bem como eu já tinha dito e apontado nesse mesmo vídeo em questão, no final da obra tinha muita coisa que parecia ter ficado em aberto deliberadamente com Boruto e The Last em mente. E agora nós temos aqui a confirmação de que naquela época, assim que o filme de Boruto estava para sair, o Kishimoto ainda fez as bases para que a história tivesse prosseguimento, continuação, após o conteúdo do filme. Outra pergunta: houve algum pedido específico do Kishimoto para Ikemoto quando a série começou? A resposta: o Kishimoto reiterou muito que Boruto era uma obra do Ikemoto e queria que ele a abordasse com a sua própria sensibilidade e estilo. Acredito que na questão artística, pelo jeito que eles estão falando. Talvez isso explique o ritmo que o mangá muitas vezes tem e a quantidade de páginas que o Ikemoto gasta com impacto visual. Talvez seja um ponto em que os editores preferem não mexer, preferem não dar muito pitaco no meio, justamente por causa desse pedido do Kishimoto, de deixar que o Ikemoto tenha liberdade criativa nesse sentido. Outra pergunta: você sabe quais os personagens são populares no exterior? A resposta: pelo que eu percebi, Boruto, Sarada e Himawari parecem especialmente populares. Boruto e Himawari como os filhos do Naruto e a Sarada como filha do Sasuke, ou seja, o Sharingan e o Rasengan. Eu acho que parte disso é que eles mantêm esses elementos icônicos de Naruto. Bom, minha visão sobre essa resposta aqui é que, de fato, eles são os personagens que estão ganhando mais destaque atualmente, especialmente a Sarada. Atualmente eles estão meio que soando como um novo trio de protagonistas, por assim dizer, enquanto Kawaki, que começou como novo membro do time 7, está sendo escanteado pela Himawari, como o próprio Mitsuki foi escanteado pelo Kawaki em NNG. Às vezes eu tenho a sensação de que ele está aos poucos sendo construído para se tornar um vilão de fato após todo esse plot das Hitoshinjus, enquanto Boruto, Sarada e a Himawari serão uma espécie de novo time 7. Agora só espero que isso não afete tanto assim o destaque em outros personagens, que não acabem focando demais em Boruto, Sarada e Himawari e deixando todo o resto em segundo plano. Mas ao mesmo tempo também não sei se a obra
vai ter tanto espaço para isso. Então, talvez esse seja realmente o caminho a seguir daqui para frente. E por último, o ponto mais importante da entrevista. A pergunta é a seguinte: como você trabalha na série agora? E a resposta: eu geralmente só me reúno com Ikemoto e resolvemos tudo juntos. Simplificando, falamos sobre o próximo capítulo. Que direção o capítulo deve tomar e qual personagem será destacado. Ikemoto compartilha as ideias dele e eu concordo ou ofereço algumas sugestões. Basicamente é assim que acontece em nossas reuniões. Com base nessas reuniões, Ikemoto cria os storyboards, eu os reviso primeiro e, se não houver problemas, deixamos Kishimoto supervisioná-los. A partir daí, Kishimoto oferece elogios ou algum feedback e com isso o manuscrito é criado. Pergunta: Kishimoto e Ikemoto alguma vez conversaram diretamente um com o outro? A resposta: não com muita frequência. Lembro de uma entrevista na França em que disseram que discutiram se um certo personagem deveria viver ou morrer. Ele tá falando aqui do Kodo para quem não sabe, só um adendo. Nesses casos, os dois conversam diretamente pelo telefone. Bom, tá aí, né? E ainda tem gente que insiste em desmerecer a supervisão do Kishimoto como se não fosse nada. O Kishimoto ainda está envolvido no processo de criação dos capítulos e tudo ainda passa por ele e, quando possível, ele e o Ikemoto discutem pelo telefone. O único detalhe novo aqui, se é que eu posso chamar assim, é que normalmente eles se comunicam através do editor e não tão diretamente assim quanto eu imaginava. Mas isso não muda nada no final das contas. E por fim eles terminam parabenizando os fãs de outros países, dizendo que tem a sensação de que Boruto só chegou tão longe graças aos nossos fãs do exterior. O que até me dá esperanças de que Boruto ou dure mais do que eu espero, ou tenha sequências pós-Boruto TBV, por conta do foco deles estar no sucesso em escala mundial. Em todo país que Boruto é publicado, ele geralmente fica no top 10 ou top 20 dos mangás mais vendidos, inclusive na França e na China, que são os maiores consumidores de mangá fora do Japão, como inclusive acontece com Saint Seiya Cavaleiro do Zodíaco. No Japão a obra possui vendas não tão expressivas, mas na França e na China a marca faz sucesso o suficiente para continuar tendo conteúdo até hoje. Acredito que Boruto ou Naruto vão seguir algo parecido. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado da notícia e nos vemos algum dia.